Olá, seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido e criado para ajudar você e a sua família na vida financeira familiar. Hoje nós queremos ler uma passagem para iniciar esse programa que está em Jó, capítulo 27, verso 8. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Com base neste verso, quero convidar a você que você curve sua fronte ou, se puder, se ajoelhar na presença de Deus para dirigirmos a Ele uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Abençoe também este programa, para que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Dai-nos a Tua graça, dai-nos o Teu poder. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, que Tu possas também fazer uma visita e alcançá-los, em nome de Jesus. Amém. Legal, queremos agradecer a sua presença desde já. Compartilhe esse link, deixe o seu like e vamos juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E nós estamos aqui para iniciarmos esse programa e nós vamos ouvir um louvor neste momento. Maravilhas! Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e nesse primeiro quadro de Histórias de Sucesso, hoje nós temos a presença especial do nosso querido amigo, irmão, Cássio Cardoso Barrios. Tudo bem, Cássio? Opa, Fábio, beleza, tudo bom? Tudo bom? Como é que está aí a sua vida, a sua saúde? Como é que você está? Graças a Deus estamos bem aqui em casa, aproveitando esse belo dia, certo? Ainda mais alegre com você aqui hoje. Maravilha. Cássio, vamos para apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Comenta um pouquinho sobre o Cássio. Quantos anos tem? É casado? Tem filhos? Mora em qual cidade? Qual estado do país? Bem, Fábio, meu nome é Cássio, estou com 34 anos, sou casado, acho que o pessoal, eu conheci minha esposa, Roselaine, certo? Eu conheci também como Nani, né? E eu tenho duas meninas, a Paula e a Joana, e hoje a gente mora na cidade de Campinas. A gente mora e trabalha na cidade de Campinas, São Paulo. Basicamente é isso, Fábio. Esse aqui, hoje sou eu trabalhando aqui em Campinas, sou eu concursado no Tribunal do Estado,
certo? Minha esposa também é concursada na prefeitura, certo? E nós temos nossa vida hoje assim, basicamente ajudando a obra de Deus com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos deu de conhecimento e de oportunidades. Ilha. Ô, Cássio, qual é a sua formação profissional? Você tem alguma formação? Você comentou que é concursado. Conta um pouquinho Sim, pra gente sim. esse detalhe. Sim, Fábio, eu sou concursado, só que eu sou concursado em nível médio, Fábio, sabe? Eu nunca cheguei a fazer faculdade, né? Quando eu estava no ensino médio, o meu pai me passou a orientação de fazer concurso público, certo? E o meu primeiro concurso público eu fiz também nível médio. O concurso era para nível fundamental, que foi para sargento do Exército, certo? Eu fiz a prova em 2006, certo? E passei para o concurso e fiquei um ano no Rio de Janeiro, me formando como sargento. Daí, depois de 6 anos e meio, eu fiz a prova para o tribunal e também nível médio, certo? Ambas provas para nível médio. E hoje eu estou cursando faculdade, mas não como necessidade do meu trabalho, certo? Meu trabalho ele remunera mais por ter um nível superior, mas estou cursando uma faculdade para conhecimento próprio de nível de teologia em si. Maravilha. Agora vamos entrar um pouquinho na história. O Cássio já trouxe a sua vida hoje e eu quero perguntar um negócio pra você. Com quantos anos você começou a trabalhar, Cássio? Assim, Fábio, eu comecei desde cedo, né? Os meus pais em si, eles são separados, certo? Eu, com 13 anos, eu fui morar com meu pai trabalhava em rádio, né? Esse ambiente de rádio, para mim, ele é muito familiar, porque desde cedo eu frequentava a rádio, ia com ele, e sempre me dava pequenas coisas para fazer, certo? Ele ajudava, me dava a fazer gravações, entregar documentos, assim, então desde os 13 anos eu fico na rua trabalhando com isso. E uma coisa que eu achei muito interessante que meu pai fez comigo foi desde cedo saber ir pagar contas, administrar meu dinheiro, cuidar dessa parte. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer meu vestibular e eu não passei para vestibular. Primeiro vestibular que eu fiz. E no ano seguinte do vestibular, meu pai falou assim: não, cara, você tem que ter uma profissão. E ele me inscreveu no curso técnico de informática. Eu comecei a fazer o curso técnico de informática e logo nos primeiros meses eu já consegui um estágio. Porque, em si, como você falou, essa questão de trabalho, Fábio, é necessário. E o meu pai me colocando no estágio, então eu fazia estágio pela manhã, fazia curso pré-vestibular à tarde e à noite eu fazia curso técnico, certo? Então foi durante um ano e no meio desse ano meu pai pediu para fazer um concurso, que foi esse concurso do Exército. E eu fui, fiz, passei nesse concurso, né? Como ele era nível fundamental, eu já estava estudando para nível superior, para faculdade, para o pré-vestibular, e consegui passar no concurso e fui morar no Rio, certo? Então, eu sempre, desde cedo, soube que tinha que trabalhar, certo? E se eu não estivesse vinculado a um trabalho, eu teria que estudar para chegar a um trabalho em si, certo? Então, para mim é sempre necessário ou estar estudando ou trabalhando. Eu nunca tive tempo que eu fiquei sem trabalhar na minha vida, certo? Desde cedo eu não ganhava um financeiro, meu pai me ajudava com as necessidades que eu tinha, certo? Depois que eu comecei a fazer estágio, comecei a guardar dinheiro, pouco, mas guardava dinheiro. E quando eu fui para o concurso, aí sim que trabalhava direto e assim eu podia ter uma renda um pouquinho maior. É importante a gente trazer histórias como a sua, Cássio, porque nós vemos aí a importância do pai, principalmente você Uhum, que é homem, né? A importância da influência do pai na formação sua, na iniciação sua profissional. uhum, uhum. Mesmo que de repente ele sabia que não seria o emprego dos seus sonhos, enfim, mas ele começou a educar você, a encaminhar você para a sua responsabilidade, para que no futuro, hoje, por exemplo, você com família, você pudesse ter a responsabilidade, ter esse senso de trabalhar, de correr atrás, de sustentar a família. E eu acredito que isso tem grandes influências na sua vida, concorda? Sim, sim, Fábio. Essa questão da presença do pai nesses quesitos foi muito importante. Porque o pai em si, tanto como meus pais são separados, eu tenho a figura do meu padrasto e do meu pai em si, né? Eles me ensinaram a necessidade do trabalho, certo? De estar em trabalho, certo? E quando eu estou em casa, é fazer coisas da casa. Por exemplo, manutenção A, manutenção B, e isso pouco a pouco eu fui aprendendo. Então, essa necessidade, esse trabalho de pai não ser só o de corrigir, mas o de ensinar esses quesitos, também foi muito importante, certo? E essa indicação de um futuro trabalho também. Você chegou a comentar aqui a questão do primeiro trabalho em si, certo?
Eu, com 12, 13 anos, não queria trabalhar. A gente, com 12, 13 anos, quer brincar, quer sair, quer fazer alguma outra coisa. Mas eu tinha essa responsabilidade que era trazida por ele, certo? De fazer a coisa A, B ou C, respectivamente, passada por ele. E também, mais à frente, quando fui crescendo e tudo mais, percebi essa necessidade maior ainda agora como pai. Então, eu tenho essa responsabilidade de passar para minhas filhas a sabedoria de fazer A, B ou C. E junto que você também comentou da questão do primeiro trabalho, Fábio, o primeiro trabalho meu também não foi o que eu queria. Não esse como pai, mas o meu primeiro concurso não foi exatamente o que eu queria, mas sim foi aquilo que me foi passado por meus pais, certo? O meu pai me passou essa situação, que era para eu fazer esse concurso, minha mãe apoiou esse concurso, certo? E a partir disso, eu comecei a ter um emprego para conseguir ter renda. Eu considero o período que eu fiquei no Exército, os 6 anos e meio que eu fiquei no Exército, como uma ponte para o que eu tenho hoje, certo? Hoje eu tenho um concurso que eu ganho relativamente bem, eu tenho uma vida boa, certo? E o principal é que, como eu vi também, como eu falado em outros programas, eu consigo ajudar a Deus nesse trabalho que eu estou hoje, certo? Deus proporcionou, me habilitou a ter essas condições para que eu pudesse ajudar a obra de Deus, tanto presencialmente quanto financeiramente. Interessante. A sua história, a gente pode tirar muitas lições, muitas ramificações do que você tem compartilhado, né? Primeiro, você traz de berço ou traz de um pai a questão da responsabilidade, a questão de compromisso, que hoje nós vemos uma dificuldade na sociedade, né? Muitas vezes o pai com a mãe está se matando, para falar a verdade, enquanto o filho ele está em casa, ocioso, sem aprender, sem fazer nada e ainda cobrando e reclamando. Um outro detalhe interessante que você compartilhou é que você, mesmo que não fosse o seu emprego do sonho, mas você não ficou estagnado. Por exemplo, tem pessoas que às vezes traçam um plano, mas ela vê algo tão longe e ela fica parada esperando, ela não se move. E você não, você partiu para uma iniciativa apoiada pelos pais, de repente aquilo no decorrer, no desenvolvimento dele, você viu que não era o melhor para você, mas você correu atrás, fez um outro concurso e alcançou aí uma posição melhor conforme você compartilhou, correto? Sim, Fábio, eu chego a pensar de uma certa forma que a gente tem que viver uma célula chamada família, uma sociedade chamada família, certo? Onde todos os integrantes são importantes, todos os integrantes têm as suas responsabilidades. De tal modo que eu chego que a minha história sobre mudança de concurso, ela passa por uma certa forma de uma estratégia que a gente traçou. Quando eu saí do primeiro concurso, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de formação do Exército, certo? Lá na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, eu acabei conhecendo a minha esposa. Minha esposa estava se formando em enfermagem pela UERJ, certo? Acabou o ano, fui transferido para o Rio Grande do Sul, na cidade de Juí, e no ano seguinte, Fred, foi em 2006 que eu fiz o concurso, 2007 eu fiz o curso, 2008 eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu me casei com a minha esposa depois que ela terminou a formação dela de enfermagem, e ela foi morar comigo no Rio Grande do Sul. E a gente traçou uma estratégia para a nossa vida em si, em questão de trabalho. Ela iria começar a trabalhar, ou ela ia fazer um concurso em si, e assim que ela tivesse habilitada nesse concurso, trabalhando nele, tomando posse, eu já iria sair, também para tentar fazer um outro concurso, que foi o que aconteceu. 2008 a gente foi para o Rio Grande do Sul, 2009 nós voltamos para Campinas, certo? E a gente botou bem em prática esse projeto família, isso é, a minha esposa começou a estudar para concurso, no ano seguinte ela passou, e no outro ano eu passei, certo? Então, a gente teve essa preparação para tal. O fundamental disso, Fábio, que eu vejo, é colocando a Deus em primeiro lugar, de querer servi-lo de um modo melhor. A nossa condição de vida melhorou? Sim, melhorou. A nossa situação com Deus melhorou mais ainda, porque assim nós conseguimos louvar mais a Deus, estar mais presente na obra de Deus, certo? E o principal, nós como família agora entramos essa célula de sociedade e onde cada um com o seu trabalho em si está unido para o crescimento dessa célula em si, juntos com Deus. Esse que é o fundamental. A gente colocando a necessidade de louvar a Deus em estudo. O que você falou sobre o estar incomodado no trabalho também eu acho interessante, Fábio. Às vezes a gente acaba se acomodando com um trabalho incômodo.
No meu exército, assim, eu achava interessante, legal, mas eu não gostava, certo? Mas seria uma profissão que eu poderia exercer por mais 30 anos, me acomodando nela, mas não era aquilo que eu queria. Eu não vou dizer que hoje eu estou numa profissão que eu quero, que eu gosto, que é meu sonho, certo? Mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer algo melhor ainda, certo? Hoje eu não estou trabalhando para sair dela, porque para mim está muito bom, tá? Não é o meu sonho, mas eu consigo fazer meus sonhos aonde eu estou hoje. Hoje eu consigo morar num lugar bacana, consigo ter o meu campo, ter as coisas que eu quero, baseado naquilo que Deus me forneceu nessa profissão nova. Em si, o que eu penso do meu trabalho, minha vida, é não ficar acomodado num lugar incômodo. Que isso é muito fácil de fazer. Você comentou sobre a questão da pessoa ficar trabalhando e não gostando do trabalho, mas tem possibilidade de você melhorar. Tem o caso de pessoas que passaram por aqui já, você está dois casos que tem aqui, o caso do Misael e o caso do Marinalles também, que eles têm uma profissão, certo? Que eles trabalham, gostam daquilo, mas eles conseguiram chegar até lá passando por dificuldades, certo? Então, cada um tem essa possibilidade. Hoje, o que eu gosto é ser concursado. Poderia mudar? Sim, poderia mudar, mas a situação minha está cômoda e confortável, certo? O que a gente não pode ficar é incômodo, e o pior, Fábio, é ficar incômodo não conseguindo dedicar-se a Deus. Muito, muito importante a sua colocação, Cássio, essa questão, né? E tem aquelas pessoas assim que ela não quer crescer, aonde ela está, para ela não está bem e ela fica só reclamando. Esse que é o detalhe, né? Então, assim, ela tem um mundo aberto para poder desenvolver, para conquistar novas coisas, mas ela escolhe ficar parada onde ela está, num local que para ela não agrada, e ela fica reclamando da vida. E isso eu fico imaginando, né? Como que fica o ouvido de Deus nessa situação? Porque ele está dando oportunidade, dá saúde, dá um leque de opções, mas ainda a pessoa fica reclamando, olhando para alguma coisa que às vezes a dificuldade está nela mesmo, concorda? Sim, Fábio, eu vejo muito o caso de José. José, ele poderia ter reclamado pra caramba quando estava no Egito, no primeiro momento, quando ele foi como escravo, certo? Ele poderia ser um escravo reclamão, porque ele já vinha numa criação mimada pelo seu pai, vamos dizer assim, e ele poderia reclamar da situação dele, mas não, ele trabalhou e conseguiu alcançar uma condição melhor. Na segunda fase de José, quando ele estava preso, ele poderia ter reclamado novamente, porque pensou assim, poxa, eu tentei antes e não consegui, certo? Mas não, ele voltou a dedicar-se. Esse que é o ponto. A gente estava estudando esse tempo atrás com os adolescentes, na classe dos adolescentes, na igreja que eu frequento em Hortolândia, e a gente viu a situação de que nós temos que trabalhar o melhor que nós podemos em todo lugar que nós estejamos. Eu tenho certeza que José não queria ser escravo, e eu tenho certeza que José não queria ser um preso. Mas ele deu o seu melhor nesses momentos, certo? Se nós estivermos numa profissão, um trabalho que nos é desconfortável ou incômodo, nós temos que dar o nosso melhor e buscar algo que nós queiramos. O fato é que nós, como cristãos, nós temos que nos dedicar ao máximo, independente aonde nós estivermos. Ou quando eu estava no exército, me dedicava ao máximo. Hoje, onde eu estou me dedicando ao máximo, certo? Porque é assim que nós temos que ser. O exemplo de José é assim. Foi assim no caso, né, Fábio? E é interessante, né, Cássio, que você vem falando a questão de José, mas nós somos exemplos de Cristo, né? E como cristãos, onde eu estiver, eu preciso deixar uma boa imagem, as pegadas de Cristo, para que as pessoas possam também reconhecer isso em nós, olharmos para nós e falarmos assim, poxa, realmente este ser é um verdadeiro cristão. Vale a pena eu me aproximar dele, ter a amizade dele, fazer uma companhia, porque isso vai me trazer e vai me fazer bem, concorda? Sim, Fábio, nessa mesma linha, esqueci de comentar antes, esse fato de nós darmos nosso máximo, assim como Cristo deu o seu máximo, e sermos espelho de Cristo, quando eu entrei já no próprio tribunal que eu estou hoje, em pouco tempo, por conta minha forma de trabalho, eu já consegui subir um posto, vamos chamar assim, consegui uma promoção lá dentro, uma promoção de cargo comissionado por indicação, por conta do meu trabalho. E hoje eu sou reconhecido, como você falou, como cristão, e por conta do meu trabalho,
certo? Então, nós precisamos ser reconhecidos por isto. Antigamente, nós tínhamos muita questão da palavra, né, Fábio? Até a gente estava comentando no culto de ontem que a palavra é importantíssima, e antigamente as pessoas faziam negócio com a palavra. E, em si, a nossa palavra como cristão, assim como diz a Bíblia, tem que ser o sim, sim, não, não. De tal forma que nós temos que ser acreditados pelo que nós falamos e pelos nossos atos em si. Então, pelos atos que nós temos e pelas palavras que nós dissemos, nós teremos o sucesso em si. Deus promete isso para a gente se nós cumprirmos nossa parte de sermos assim como Cristo. Ou, como o exemplo de José que eu dei há pouco, mas principal como Cristo. Isto é, fazermos com o nosso máximo para conseguirmos alguma coisa e não esperar que outros o façam. Maravilha. Queridos ouvintes, queridos internautas, estamos ouvindo aí uma história impactante, uma história de sucesso com o nosso querido amigo, irmão Cássio Cardoso Barros. Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos ter um louvor, vamos ouvir um louvor e já já nós voltamos para concluir essa história. Não saia daí.
Ele iniciou trabalhando com o pai, ajudando na rádio, fez um concurso no Exército, trabalhou por 3 anos aproximadamente, depois fez um outro concurso e hoje, Cássio, hoje você está no Tribunal de Justiça em Campinas, correto? Isso mesmo, Fábio. Estou trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na região de Campinas. Só corrigindo, Fábio, é 6 anos e meio de exército. Foi tempinho, até o pessoal quando pergunta até se assusta. Como assim 6 anos e meio no exército? Mas fazem 6 anos e meio e mais uns 7 anos que eu estou no tribunal. Legal. Ô, Cássio, agora, nessa atual posição que você está, trabalhando no tribunal, com relação à pandemia, como que ficou a questão do seu trabalho, a questão do funcionamento do tribunal? Impactou alguma coisa? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí, como é que ficou essa parte? Sim, Fábio, desde o dia 16 de março de 2020, certo, com o decreto do Estado de São Paulo, do presidente do Tribunal do Estado de São Paulo, nós estamos trabalhando em home office, certo? E desde o meados do ano passado, nós estamos trabalhando de forma híbrida. Algum pessoal no modo presencial e outro no modo online. O meu modo de trabalho desde o dia 16 de março seria o modo online mesmo. Estou trabalhando em casa, certo? E como eu trabalho fazendo audiências criminais, então, para mim, a gente mudou completamente por forma de ser tudo online agora, tudo com celular, com aplicativo. A gente faz todas as audiências, tanto dentro de presídios quanto fora, tudo por celular ou qualquer ponto de acesso à internet, certo? E em si a gente não tem nem previsão de volta, sabe? A gente está nessa reabertura. Nós estamos aguardando mais um provimento do presidente do Tribunal do Estado para retornar à nossa normalidade ou nessa nova normalidade chamada, né? Interessante, né? Que assim mudou praticamente 100% o ramo de atividade de vocês, o funcionamento dele, né? Você Sim, tinha uma rotina, você tinha uma forma de trabalho, e assim como nós estamos vendo em outras áreas de atuações profissionais, também na questão do Tribunal de Justiça houve essa nova adequação, e eu acredito que daqui para frente muitas coisas foi aprendida com a pandemia, né? E pode ser adequada e às vezes até uma velocidade maior de desenvolvimento e até de crescimento mesmo das funções e do atendimento até mesmo ao público, concorda? sim, Fábio, eu acredito da seguinte forma, que a gente precisa se moldar a essa situação, certo? A sociedade mudou, o mundo mudou em si para uma forma mais online. Então, nós necessitamos desse contato online, nós precisamos. Isso é bom, por certa forma, por a questão da facilidade de acesso, como você chegou a comentar. Nós conseguimos ter um acesso mais próximo a certos pontos de informação, tanto de formação de notícias, como até o acesso ao tribunal, que é o meu caso. E o mais importante disso é nós conseguirmos aprender a isso. Um profissional hoje em dia, Fábio, ele tem que ter uma noção básica de acesso à internet, de informação, para conseguir um emprego interessante. Os empregos que não envolvem esse nível de complexidade, vamos chamar assim, eles ainda existem, mas essa nova normalidade trazida pela pandemia desde 2019 e 2020 causou que nós temos que nos adaptar a essa forma. E um dos maiores exemplos que eu tenho com isso é a nossa própria TV Conectados com Deus, que cresceu bastante com a própria Covid, com suas próprias reuniões, e também até a Rádio Conectados com Deus também deu um grande crescimento. A gente precisa mudar, Fábio, certo? E nós precisamos utilizar tanto essas ferramentas para os nossos trabalhos, quanto para nossos trabalhos missionários em si. Então, essa nova forma de mudada, que mudou agora em 2021, 2020 e 2021, ela foi fundamental para a evolução da sociedade para um modo mais online, mas também possibilitou a nossa pregação do evangelho de forma mais rápida. Maravilha. Cássio, você se sente uma pessoa realizada ou tem algo Hum. ainda que você busca a ser realizado? Assim, Fábio, uma pergunta muito boa essa, porque a gente construiu bastante coisa nos tempos para cá, certo? Você comentou a questão anterior sobre a pandemia, e para mim a pandemia foi muito, desculpa falar assim, mas eu como casal, como família, cresci bastante durante a pandemia, de poder estar em casa. Então, o poder estar com minhas filhas, acompanhar o crescimento das minhas filhas foi muito bom, certo? E hoje, por conta desse período que a gente ficou afastado da sociedade mais online, a gente conseguiu se retirar da cidade. E hoje a gente está num lugar mais afastado, com nossa horta, com nossos bichinhos, nosso tudo, e isso me deixa muito feliz,
certo? Financeiramente e profissionalmente, o trabalho que eu estou já me dá essa realização, de possibilitar que eu alcance os meus sonhos pessoais, certo? E o principal, que eu consiga trabalhar mais na obra de Deus. Eu conseguir me retirar mais da cidade, chegar mais próximo, um lugar mais próximo da igreja que eu frequento, mesmo sendo retirado da cidade, e conseguir fazer esse trabalho de evangelização através do modo online. Por isso que eu citei esse caso anteriormente. Então, a minha realização agora, profissionalmente, eu estou profissionalmente realizado, está num trabalho bom, onde eu tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, mas me traz um retorno financeiro e me traz uma felicidade de estar num lugar agradável. E esse meu trabalho possibilitou eu estar na minha situação que eu estou hoje, com minha família bem estruturada, estar no meu lugar bem estruturado e conseguindo louvar a Deus com mais frequência. Maravilha. Cássio, se fosse para você dar uma dica especial para alguém que está nos ouvindo, está nos assistindo, que está em dúvida de que área seguir, se de repente um concurso público vale a pena você se esforçar, você estudar bastante, mesmo que você não passe na primeira vez, mesmo que de repente não é aquele concurso que você tanto deseja, mas já começa a iniciar, o que você falaria para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Sim, Fábio, concurso público é uma coisa muito interessante, mas o principal é não se sentir acomodado, certo? A gente tem que entender que nós precisamos sempre melhorar, sempre evoluir. E se na sua situação você está acomodado, se sentindo incomodado, estuda, vai, mude. Seja num nível concurso público ou no nível de uma formação empreendedora. No concurso público, tem concursos públicos que a gente pensa, não, eu quero aquele concurso topzão, que ganha muito bem, mas às vezes a gente precisa ir pouco a pouco, certo? Vou a um concurso que a rentabilidade é menor, depois eu vou subindo, e usando eles como concursos de ponte de um por outro, certo? É possível passar no concurso público, nós temos capacidade, só precisamos nos dedicar. Às vezes, o edital, por exemplo, o Tribunal do Justiça de São Paulo abriu o edital e fechou agora, desse mês passado. A prova vai ser agora dia 31 de outubro, certo? Mas tem outros concursos que vão se abrir. Então, já comece, se você tem o sonho de fazer um concurso público, já começa a estudar as matérias básicas, português, matemática, muitos caem em questões de direito, estude o que você quer, leia o edital em si. É possível, certo? Até mesmo, Fábio, eu quero deixar a abertura para mim, quem quiser entrar em contato comigo, através do meu Instagram ou através de outros meios, pode entrar em contato comigo que a gente tenta ajudar de uma certa forma, orientar, dar dicas de como conseguir chegar a esses pontos de concurso público. Não somos o melhor exemplo, mas nós temos vários caminhos de chegar lá. O principal, Fábio, é a gente não ficar acomodado. É nós conseguirmos ter capacidade de mudar e melhorar conforme a necessidade. E se eu quero estar num ponto melhor, quero conseguir uma rentabilidade melhor, eu tenho capacidade, nós conseguimos, mas nós temos que buscar. O caminho pode ser difícil, mas se a gente estiver indo como bom, o final vai ser muito agradável. Maravilha. Muito obrigado pelo incentivo aí, Cássio. Com certeza vai ser muito bom. No final do programa você me lembra para você deixar o seu Instagram, se você assim desejar, para que aquele que está nos ouvindo, se quiser entrar em contato com você, para poder obter algumas dicas. Cássio, a gente tem visto na sua história, desde o início dessa entrevista, você falando bastante de Jesus, você falando da importância de se envolver numa igreja, de você fazer parte de um trabalho evangelístico, de uma missão de levar a salvação para as pessoas. Pegando um pouco esse gancho, a fé em Jesus, ela te ajudou até aqui? Sim, Fábio, demais. A fé em Jesus ela foi importantíssima, até porque onde eu estou hoje é por causa dela. Em 2007, quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso de formação do Exército, eu acabei conhecendo a fé em Jesus em si, certo? Através da minha esposa. Ela frequentava uma igreja em Cascadura, certo? E lá eu conheci ela, conheci a verdade, a mensagem de Jesus. E quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu tinha esse desejo. O local que nós morávamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí, não tínhamos nenhuma igreja que nós pudéssemos congregar. E, bem dizer, aquele local foi como uma escola para mim. Porque estávamos lá, eu fiquei 9 meses lá sem minha esposa, depois minha esposa foi morar comigo, que foi o tempo que ela precisava para terminar a faculdade dela. E lá éramos eu, ela e mais uma interessada à igreja.
e nós tínhamos que estar lá todos os sábados, conversando com ela, passávamos a escola sabatina, passávamos uma mensagem para ela todos os sábados, e a gente foi aprendendo essas coisas. E quando nós viemos para morar em Campinas, que foi um ano depois, a gente conseguiu deixar um pequeno grupo de formação lá, pequeno grupinho lá. Pela graça de Deus, conseguiu se montar, a associação lá conseguiu bancar isso, depois eles montaram um grupo em Santo Ângelo, que é a cidade ao lado. Quando nós viemos para cá, para Campinas, nós começamos a ter esse foco de que eu precisava sair do exército, porque o exército não estava de acordo com a minha crença em si. Haviam vários pontos que o exército não dava conta com a minha fé. E então oramos a Deus e pouco a pouco nós vimos que Deus estava no comando. O primeiro ponto que a gente viu foi sobre o concurso da minha esposa. Ela tentou durante o ano emprego. O trabalho dela não é um trabalho difícil de se conseguir em si, vamos dizer assim, que é o trabalho na área de enfermagem, mas ela não conseguiu. E no final do ano ela tentou um concurso para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais eram várias vagas. Ela tinha tentado o concurso para a cidade que nós estávamos antes. Lá eram várias vagas e ela fez a prova e saiu um pouco desanimada. Lembro que foi final do ano. E quando ela voltou para Campinas, depois da virada do ano, abriu o concurso para Campinas. E ela já tinha estudado tudo para o concurso anterior e já emendou no concurso para Campinas e estudou. E ela passou uma boa vaga, boa colocação, e foi chamada das primeiras vagas. Ela entrou no concurso e não deu um ano, abriu o concurso para mim, no caso, né? Então, Deus fez com que nós saíssemos de lá, viéssemos para um local que nos seria melhor utilizado para a obra dele. Logo que chegamos, abriu-se o concurso para ela, e logo que ela passou, logo em seguida abriu o concurso para mim, certo? Então, Deus guiou todos esses passos, e tanto quando eu cheguei no concurso atual, quando eu fui um pouco antes de tomar posse, eu já cheguei falando situações, eu tenho questão A sobre minha crença, tenho questão B, tá tudo bem, tá tudo certo, e a minha atual coordenadora, a minha coordenadora anterior falou assim, não, sem nenhum problema, pode vir, tudo que você falou tem como fazer. Então, quando a gente colocou Cristo em todos os pontos, todas as fases da nossa vida, nós vimos que as coisas correram bem. Jesus abençoou de tal forma que aquilo que estava acontecendo foi para o crescimento da obra dele. Hoje eu vejo que Cristo estava no meu lado a todos os momentos, para chegarmos aonde nós estamos hoje. E eu não tenho como dizer que em nenhum momento, tanto ruim quanto bom, Jesus não estava lá. Ele estava lá me levando pela mão para conseguir chegar aqui. Hoje eu estou, como você fez a pergunta anterior, eu estou realizado porque Cristo está com certeza no meu lado. Eu tenho certeza e convicção disso. E quando a gente coloca Cristo ao nosso lado, por isso eu acho interessante, eu quero fazer um concurso, ora a Deus e pede discernimento para ele, que você consiga entender o que você está dando, ora a Deus para a prova, ora a Deus para que faça o que seja da vontade dele e não da sua. Então você esvazia de você e coloca Cristo, e Cristo me ajuda nisto. Jesus me dá força para isso. Eu vejo hoje, Fábio, que a presença de Jesus mudou a minha vida. Desde quando eu conheci ele lá em 2007 até hoje, 2021, onde que nós conseguimos ver que Deus está nos guiando para um ponto em si, que é nos prepararmos para a volta dele. E tudo que ele nos deu até hoje, tudo que nós administramos para ele até hoje, tem sido essencial tanto para o nosso crescimento quanto para a obra dele. Maravilha, maravilha. Cássio, para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu quero fazer algumas perguntas e você me responde de uma forma bem sucinta dentro do seu conhecimento. O que é dinheiro para o Cássio? Fábio, dinheiro, eu tento pensar o que é dinheiro, mas dinheiro é nada mais que uma coisa emprestada que Deus nos deu. É uma coisa que Deus nos dá para que possamos fazer o melhor para a sua obra aqui. Hoje, o Pai do Céu nos deu condições financeiras para que nós conseguimos chegar aonde nós estamos e ajudar a obra dele. Então, o dinheiro é um meio de ajudar a obra de Deus. Legal. E família, Cássio? Família, eu vou usar o que eu falei agora há pouco até, Fábio. Família é como se fosse uma sociedade, onde nós todos estamos juntos para um motivo, que é ir ao céu. E Jesus, Cássio? Jesus, como eu respondi agora também um pouco, Jesus é o essencial na nossa vida. Jesus é que nos mostra o melhor caminho que nós devemos tomar.
E eu digo assim mais, sabe, sobre Jesus, que Jesus é o único meio de transformação de caráter. E graças a ele, eu que não tinha nada de cristão antes de 2007, hoje consigo estar aqui com você falando dele. O tão poderoso que é tanto o nome quanto a palavra dele. Maravilha. Cássio, nós queremos agradecer muito em nome do programa Falando de Finanças, a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui conosco, contando a sua história, uma história impactante, uma história que eu tenho certeza que tanto para os nossos ouvintes quanto para os nossos as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, pela internet, eles vão realmente pensar, repensar e ver que é possível quando você aceita Jesus, quando você entrega na mão dele e permita que ele faça a sua vontade. Tudo é possível. Cássio, as suas últimas palavras, seus agradecimentos para a gente finalizar essa parte do programa História de Sucesso. Então, Fábio, eu agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história. Se a gente pudesse contar, a gente ficava horas e horas falando, mas eu sei que o tempo não permite, mas eu agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado, tanto de falar dele, quanto de pregar para outras pessoas. Agradeço também a oportunidade do programa. Oro a Deus para que essas pessoas, mais pessoas venham aqui e contem suas histórias, que histórias edificantes. E eu deixo aberto, Fábio, meu contato, meu Instagram é @CássioBarrios. Só procurar Cássio Barrios, acho que só tem um no mundo, né? Até falo com minha mãe que só tem uma pessoa com nome igual ao meu. Só procurar, manda um inbox para mim, que a gente pode conversar sobre esse assunto, sobre a questão de concursos, outras coisas que o pessoal achar interessante. E eu também quero deixar o nosso Instagram, que nós temos sobre evangelismo, o precursores.mr, onde nós fazemos lives sobre estudos bíblicos, entre outros. A gente fez duas séries de lives agora um tempo atrás sobre Mateus e sobre João, Mateus e Daniel, perdão. Eu e o Thales, aqui de Campinas. Então eu deixo aberto, precursores.mr e o meu Instagram, Cássio.Barrios. Legal. Cássio, só como que escreve Cássio? Porque tem várias formas, né? Como que é o seu? É C de casa, A de água, C de casa, E de escola e O de ovo. Daí o ponto Barrios. Ok? Legal. Cássio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua história. Que Deus abençoe você, sua família. E nós vamos seguir com o programa. Muito obrigado, Cássio. Amém. Eu que agradeço, Fábio. Tchau, tchau. Queridos, depois dessa história impactante, nós vamos ouvir um louvor e voltamos para encerrar o programa com a dica financeira de hoje. Um dia Cristo fui, eu estava sedento, pedi por água e Ele atendeu. Água tão pura jamais tinha provado. Por essa água, meu mestre morreu. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Disse o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Agora há um rio que brilha como um cristal, descendo do trono do Pai. As suas águas transbordam a minha alma, trazendo
Tendo graça, paz, vida e amor. Tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, diz o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, eu tenho sede, palavras de Cristo, o Criador do céu e do mar. Tenho sede, diz o Rei do universo, e em sua sede Ele água me deu. Oh, em sua sede Ele água me deu da fonte. Do nosso querido amigo, irmão Cássio Cardoso Barros. E agora nós vamos trazer a dica de finanças. Quero ler com você uma meditação. Extremos de economia. Deus não é honrado quando o corpo é negligenciado ou maltratado, ficando assim incapaz para seu serviço. Cuidar do corpo, proporcionando-lhe comida saborosa e revigorante, é um dos principais deveres dos pais de família. É muito importante usar roupas e mobília menos caras do que restringir a providência de alimento. Alguns chefes de família poupam na mesa a fim de proporcionar uma hospedagem cara às visitas. Isso não é sábio. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Em primeiro lugar, atendam às necessidades da família. Uma economia destituída de sabedoria e os costumes artificiais impedem o exercício da hospitalidade onde é necessária e quando seria uma bênção. A quantidade regular de alimento deve ser de maneira que se possa receber de boa vontade o inesperado hóspede, sem sobrecarga com preparativos extras para a dona de casa. Nossa economia nunca deveria ser daquela espécie que leve a alimentar os alunos de modo deficiente. Eles devem ter abundância de alimento saudável. Ajuntem, porém, os encarregados da cozinha às sobras para que nada se perca. Economia não significa mesquinhez, mas prudente gasto de recursos, porque há grande obra a ser feita. Queridos, Deus nos deu uma lição, Deus nos dá uma lição, a palavra de Deus nos traz inúmeras histórias, inúmeros ensinamentos sobre finanças. E essa meditação ela é muito profunda, ela traz um alerta para mim e para você, principalmente nós que somos pais de família. Às vezes nós temos aquela questão de que queremos ter uma boa casa, uma casa luxuosa, uma casa assim com tudo de bom e do melhor, mas às vezes o que está à nossa mesa é pobre e falta recurso. Nós investimos tanto num bom sofá, numa boa televisão, numa excelente internet, mas às vezes a alimentação daquilo que nós precisamos para o templo do Espírito Santo, que somos nós, estamos aí colocando em último plano. Queridos, alimentos saudáveis, alimentos integrais, bastante variedade de legumes, de verduras, alimentos como cereais, nozes, castanhas, amêndoas, isso sim é um grande investimento. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue comprar por qual dinheiro for a saúde? Então comece hoje a pensar nisso, comece a investir mais, comece a enriquecer mais o seu prato alimentar, comece a colocar alimentos mais nutritivos, comece a desembalar
menos e descascar mais. Começa a aumentar a oportunidade da sua família de comer mais frutas, de colocar alimentos que vai trazer mais saúde para você. Interessante que nessa meditação ela diz assim que nós precisamos nos preocupar com o que nós vamos oferecer para aqueles que numa forma inesperada aparecem em casa para se alimentar. Muitas vezes, aqueles que estão na obra do Senhor, aqueles que estão trabalhando como missionário, precisam de um pouso de emergência. Às vezes estão viajando para atender uma conferência, atender uma emergência missionária, e às vezes acontecem algumas dificuldades, e ele precisa parar na minha e na sua casa. E aí, o que nós podemos oferecer? Nós vemos aqui a preocupação de Cristo, né? Que Cristo, quando ele fez a multiplicação dos pães, o que sobrou, ele não falou assim, agora pode jogar fora. Não, reúna cestos, guarde, armazene essa quantia que ficou para a gente usar num outro momento. E você? Onde você está investindo esse capital, esse tesouro, esse dinheiro, esse salário que Deus está colocando na sua vida? Nós estamos passando por um momento de pandemia, nós vemos aí pessoas sendo hospitalizadas, pessoas perdendo a vida. E quando nós vemos pessoas a chegar na condição de ficar dentro de um hospital, aí a gente começa a pensar, será que se não tivesse investido mais em saúde, será que se tivesse aumentado mais a imunidade, talvez não teria evitado isso? E aí eu quero fazer um apelo para mim e para você. Não é pecado você ter uma boa casa, você ter uma boa mobília, você ter uma casa asseada. Na realidade, é necessário você ter uma casa aconchegante, uma casa bem equipada. Mas isso não pode ser o primordial. Você tem que pensar assim, olha para o teu filho, olha para a tua esposa, olha para os teus pais e vê onde você está investindo e o quanto você está investindo na questão da alimentação, na questão da alimentação rica em nutrientes, para que possa enriquecer e nutrir o seu corpo, porque nós vamos dar conta ainda também deste corpo, nós vamos devolver ele a Deus. E essa aqui é a dica financeira de hoje. Pense bem em onde você está aplicando os seus recursos. E não se esqueça da alimentação. Não se esqueça de proporcionar à sua família uma condição boa, uma condição saudável, para que todos possam desfrutar de grandes dias de bonança na saúde. Deus não quer que seus filhos fiquem doentes, que seus filhos sejam hospitalizados. Muitas vezes nós buscamos isso. Pensemos nisso. Essa é a nossa dica de finanças para o programa de hoje. Amém? Neste momento eu quero convidar você, aonde você estiver, a que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ou se você puder se curvar, se ajoelhar diante da presença de Deus para dirigirmos uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse programa. Muito obrigado, Senhor, pela história de sucesso que ouvimos através do Teu servo, do Cássio. Abençoe a sua família, a sua esposa, suas filhas. Abençoe também o seu trabalho. Abençoe também, Senhor, os nossos internautas, os nossos ouvintes da rádio. Que essa história e também que essa dica que nós demos, Senhor, que possamos valorizar o Teu imenso amor por nós. Tu não queres que ficamos doentes, mas Tu queres que nós saibamos administrar o dinheiro que tem colocado em nossas mãos. E isso nós precisamos ser sábios para investir na saúde, para investir nos alimentos, para também, Senhor, aumentarmos as nossas condições físicas, para que também o espírito, a parte espiritual, possa ser alcançada. Senhor, abençoe os enfermos, abençoe os enlutados, abençoe aqueles que estão passando por grandes dificuldades. Derrama a Tua bênção. São bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Encerramos aqui mais um programa falando de finanças. Que Deus te abençoe. Neste lugar estamos sempre.
nosso louvor, faz-te presente aqui, Senhor. Neste lugar estamos, Senhor, pra te exaltar e adorar. Aceita agora o nosso louvor, faz-te presente